hoje participou desse júri popular, onde Matheus queria solicitar. Nós vamos falar com o promotor de justiça, Dr. Pedro, falando sobre o caso Nathalie, o júri de Matheus Camilo. 2023. Dr. Pedro, satisfeito com esse resultado desses 28 anos de condenação a Matheus Camilo, que é imputado ao crime da Nathalie? Primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes, a todas as ouvintes. É uma satisfação muito grande comunicar a toda a população daqui de Nepomuceno, os 3 pontos de toda a região, que o Ministério Público alcançou na integralidade sua aplicação condenatória, para submeter o acusado Matheus à pena total de 28 anos. Os jurados acolheram as teses do Ministério Público na íntegra, com que o Ministério Público entende que foi feita hoje a mais lídima e real justiça, trazendo aí conforto tanto para a família como uma segurança a mais para toda a população da região, para vocês tirar agora de circulação definitivamente esse indivíduo acusado, sujeito perigoso, que causou aí a morte dessa criança de apenas 14 anos, com circunstâncias absolutamente bárbaras. Doutor, quais foram as qualificadoras que foram aceitas para aumentar a pena contra Matheus? Então, o Ministério Público sustentou a condenação dele como incurso em 3 qualificadoras, que foi a primeira delas do meio cruel, em razão dele ter imposto a essa vítima um sofrimento absolutamente desnecessário e desmedido, tendo a feito sofrer, efetivamente a fez sofrer muito mais do que o necessário para matá-lo. Também foi qualificado o crime pela circunstância da traição, em razão dele ter aguardado que ela se deslocasse após ter estrupado e ainda a desferiu com golpes de um porrete, um pedaço de pau na região da nuca, não conseguiu nem mesmo olhar nos olhos enquanto a agredia. Então isso aí incidiu a segunda qualificadora da traição, ou do recurso que dificulta a defesa da vítima, e a última delas é a qualificadora da asseguração da impunidade do crime anterior, uma vez que ele cometeu o crime de homicídio, para assegurar que não fosse punido, porque não fosse descoberto que ele havia anteriormente ali estuprado a sobrinha. Duas perguntas em uma. Primeiro, com relação, a gente sabe que no Brasil a pena máxima, a condenação são 30 anos. Por que não chegou aos 30 anos, condenado a 28, e não aos 30, mesmo com toda a gravidade do caso? O senhor citou, elencou muito bem, por exemplo, nas páginas 15 e 16, quando ele mesmo confessa a autoria do crime. E também para o leigo, para a pessoa que não tem o conhecimento jurídico, saber se de fato ele ficará preso esses 70% ou se alguma brecha na justiça pode fazer com que ele volte ao convívio da sociedade, dias trabalhados, bom comportamento, se isso pode entrar em alguma brecha e favorecer o agora condenado. O Ministério Público vai examinar a sentença nos próximos dias para avaliar se é cabível a majoração da pena. Iremos avaliar, inclusive, porque no Ministério Público a confissão que a juíza entendeu que seria aplicável na espécie não seria o caso de aplicá-la, em razão de que as palavras dele são absolutamente desnecessárias, foram absolutamente irrelevantes para o desenrolar desse fato, muito decorrente dessa investigação brilhante levada a cabo pela Polícia Civil de 3 Pontos, pela Polícia Civil de Nepomuceno, pela Polícia Militar de 3 Pontos, pela Polícia Militar de Nepomuceno. Então nós vamos avaliar se a pena dele, que foi reduzida em razão dessa confissão, ela pode ser majorada cassando essa confissão. E em relação aos benefícios prisionais, sim, são previstos benefícios na lei de execução penal, de trabalho, dentro da cadeia, mas a regra é de que ele agora, como sendo condenado por um crime de homicídio qualificado, um crime hediondo, ele terá de cumprir no mínimo 50% da pena, até poder gozar de algum tipo de benefício e vindo aí a progredir de regime ou qualquer outra coisa. 50, doutor? 50 ou 70? Para depor, ele quis enfatizar que a criança fez o ato sexual por pura vontade, querendo desqualificar o ato do estupro. E também a defesa tentou bater em cima disso, que ele não cometeu esse crime. Em relação a esse ponto, é um dos pontos que exatamente que faz o Ministério Público duvidar de que essa confissão tenha qualquer tipo de valor, porque ele sustenta que se relacionou com essa criança de 14 anos de forma consensual, uma criança que a própria família nos relatou ali mais de uma vez que ia da casa para a escola, da escola para casa, ia da casa para a igreja, da igreja para casa, uma criança absolutamente de convívio excelente com a família, uma menina boa, uma menina gostava da mãe, próxima aos familiares. Então, assim, é absolutamente ridículo se acreditar que uma criança dessa tenha se oferecido para ele com esses termos. Então, o Ministério Público vai avaliar exatamente isso, se essa
confissão tem algum tipo de valor para buscar, eventualmente, que ela seja pelo tribunal cassada, a fim de que a pena dele seja, consequentemente, exasperada, majorada. Doutor, ficou claro que ele atraiu a menina na confiança de levar a menina até a mãe no dia que ele foi até o supermercado, levou a mãe e voltou para buscar uma jaqueta? O que eu julgo que aconteceu, em razão das circunstâncias que permearam esse crime, é de que ele levou os familiares até o supermercado e, ao retornar, né, pelo que parece, adquiriu um pino de cocaína, aparentemente para criar coragem, né, e retornou à casa da família e lá se deparou com a menina sozinha, né, convenceu-a por algum tipo de engodo, algum tipo de ardil a com ele entrar no carro, e daí em diante ele a conduziu até esse imóvel, creio eu que contrária à revelia dela, contra a vontade dela, e lá abusou dela sexualmente, né, praticou estupro, e em razão desse estupro praticado, com medo, com receio de essa menina, que era próxima dos pais, que era próxima da família, que contasse a eles o que havia acontecido e que ele ficasse aí com essa fama, com essa pecha de estuprador, que todos sabemos que é horrível, resolveu dar cabo à vida dessa vítima, com que o crime aí aconteceu com maior gravidade e, finalmente, né, mais ainda, resolveu se desovar o corpo dela nas piores condições possíveis, com quem impediu essa família, inclusive, de enterrar com dignidade esse ente querido. Doutor, observamos ali durante o julgamento um trabalho absolutamente profissional, tanto da sua parte quanto da juíza, também do advogado de defesa do acusado, embora alguns momentos, o que é normal num julgamento, tenha gerado uma certa revolta por parte dos familiares da vítima. A minha pergunta é, passado essa questão profissional, o julgamento já encerrado, qual é a sua opinião sobre esse caso? É um dos casos que, historicamente, vai te marcar pela gravidade do que foi feito com a Nathalie? Eu sou promotor de justiça aqui do estado de Minas Gerais há aproximadamente 1 ano. Antes disso, eu fui promotor de justiça no estado de Goiás 3 anos. E antes disso, eu fui delegado de polícia aqui em Minas Gerais também por cerca de 2 anos. Eu nunca vi um caso com tamanha gravidade, dadas essas circunstâncias bárbaras, né, que permearam o cometimento desse delito. Não consigo crer que uma pessoa seja capaz de raptar uma criança dessa idade, uma criança tem uma família bonita, que tinha uma convivência ótima com todos, uma criança querida, amada, e leva essa criança para estuprá-la e ainda não satisfeito, queira matá-la e ocultar o corpo. Tudo isso com essa intenção de se ver aí livre da responsabilidade, né, de causar esse trauma, esse dano, esse prejuízo imenso a essa família, não apenas por ceifar a vida da vítima, mas por ofender a dignidade sexual de uma criança e também de impedir que a família tenha um enterro digno, né, dê um enterro digno aos seus familiares. Então, assim, é um dos casos que me marca muito e que realmente me deixa, assim, satisfeito de ter alcançado esse resultado satisfatório, porque a sociedade agora está efetivamente muito mais segura com esses sujeitos também afastados do convívio social. Doutor, o senhor enfatizou muito a questão do trabalho da Polícia Militar e da Polícia Civil de Três Pontas, quando eles descobriram, quando ele já estava, ele tinha retornado à propriedade rural aqui de Nepomuceno e ele iria dar um jeito, inclusive já tinha conseguido até um trator para ele ocultar ainda mais o corpo. Esse trabalho pontual das polícias foi fundamental para que se tivesse a materialidade do crime, que foi o corpo da menina Nathalie? Absolutamente essencial. Foi primordial, foi o ponto fundamental para que esse processo chegasse a um bom termo. Esse trabalho da polícia, eu fiz questão de enfatizar, porque eu já fui policial civil, eu sei as dificuldades que a polícia civil enfrenta, que a polícia militar enfrenta, e essa atividade deles, esse desempenho dessas funções deles foi absolutamente essencial para que se chegasse aí à suspeição do acusado, para que se chegasse ao corpo da vítima. Então eu fiz questão de enfatizar isso, porque eu creio que foi algo que, sem o que esse crime poderia ter nem sequer sido elucidado, essa criança poderia ainda estar ali enterrada até hoje, a família sofrendo até hoje sem um corpo, sem o seu ente querido, sem o paradeiro desse ente querido. É uma coisa inacreditável que o criminoso, durante as investigações, ele estava sempre do lado da família, dando palavras de apoio, né, e ele sabendo que a criança estava enterrada no quintal, na zona rural. O doutor, só complementando a pergunta dele, ele fez com que ele estivesse ajudando nas investigações, quando na verdade ele era o autor do crime. Exatamente, isso também chamou muita atenção, demonstra nítido a periculosidade ainda maior do sujeito que tem essa pachorra, né, de procurar os familiares, oferecer-lhes um ombro amigo, de tentar inclusive despistar as autoridades. São circunstâncias assim que causam nojo, causam asco em qualquer
pessoa de bem que se vê de frente a elas, né? É um sujeito que realmente tentou o máximo possível se eximir da responsabilidade, tentou fugir a todo momento, tentou ludibriar as autoridades, ludibriar a família, enganar tudo e todos. Infelizmente não conseguiu, em razão muito desse trabalho seguro, esse trabalho preciso da Polícia Civil, da Polícia Militar, aqui de Nepomuceno, de Três Pontos, razão pela qual o Ministério Público rende todas as homenagens a esses servidores, né? E agradecendo mais uma vez, né, pelo bom trabalho. E esse julgamento aqui não é só um julgamento favorável ao Ministério Público, ao Judiciário, um julgamento que é favorável a toda a sociedade, a todo o povo daqui de Nepomuceno, Três Pontos, região. Tá? Obrigado.